Olá, meus amigos da Diário do Brasil TV. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, na nossa Bauru. Bem, nós estamos vasculhando aí o baú, né? O baú do esporte bauruense. De vez em quando trazemos, só a TV Diário do Brasil faz isso, trazendo as figuras, reminiscências do futebol. E hoje nós estamos trazendo, ele já veio aqui, lá atrás ele já veio aqui, já falou de um passado, e hoje nós estamos trazendo outra vez, porque eu encontro gente na rua e falo, gente, leva fulano. E você que está assistindo aí, se tiver aí uma ideia, não, olha, podia levar fulano, liga para cá para nós. Aqui é o 231213. É isso, Bruno? Confere aí, depois você me passa, né? O telefone, liga na TV, passa mensagem, e-mail para a TV, entra nas nossas redes sociais, fala, tem uma sugestão para o Enfoque Esportivo e manda nome de ex-jogadores aí. Hoje estamos trazendo aqui o Maronese. Esse Maronese tem história para contar, hein? O Maronese jogou no Fortaleza em outros clubes, mas o forte dele foi no Fortaleza. As conquistas dele, muitas conquistas foram no Fortaleza. Maronese, boa tarde. Boa tarde, Faria. Boa tarde, espectadores. É um prazer estar aqui com você. E falar do tempo antigo, das coisas boas, do futebol amador forte. Começando um varziano forte, depois virou amador. E que nós só temos alegria porque foi uma época maravilhosa. Um futebol de arte, um futebol que o jogador amador era respeitado, sabia jogar e tinha uma técnica muito boa. E jogava por amor naquele tempo. Por amor, porque não, o futebol antigo, mesmo o profissional, não tinha tanto essa parte financeira. Isso. Era mais o coração, a amizade, o respeito pela vila. Você jogou quanto tempo no Fortaleza? Joguei uns 10, 11 anos no Fortaleza. Depois joguei no Parquinho, joguei eu joguei em tanto time. Nacional? Nacional não joguei. Mas o Parquinho, Fortaleza, joguei porque tinha o regional também. Então, na região, na região. Também tinha futebol da região. Eu joguei. Mas e onde eu passei, eu fui muito bem recebido e também deixei título. Como é que... Toda onde eu passei, eu fui focado, eu saí campeão. Joguei no Fortaleza, fui campeão um monte de vezes. Antigamente tinha o quadrangular da SEB, que eram os 4 melhores times de Bauru. Isso, da SEB. Disputava a SEB. Eu disputei um monte da SEB. Da SEB, para quem não sabe, que esses garotos de 50 anos não vão lembrar. Exatamente. A SEB é a Associação dos Cronistas Esportivos de Bauru. Então, eu era da G8, o Walter Lisboa, também da G8, e o Paulo Sérgio Simonetti, o grande Paulo, lá na Ouro Verde. Então, fazíamos até o Netão, né? E tinha o Ari Gomes. Exatamente. Aí, nós fazíamos, e nós tínhamos Laudes Menezes também, comentarista, e tinha J. Augusto, J. Martins, o Dedé, o saudoso Dedé, e o Pelica. E aí vinha essa Associação dos Cronistas Esportivos, fazia um campeonato, os 4 melhores, né? Pegava os 4 melhores do campeonato amador e fazia um grande torneio. Sim. Aí era a SEB, o torneio da SEB. E essa mesma SEB fazia a seleção dos melhores jogadores de Bauru, do amador. Porque antigamente tinha o campeonato regional e os jogos abertos do interior. Sim. Então, vamos dizer, o regional era 4 regiões do estado de São Paulo. Sim. Ia os melhores, os 3 melhores de cada região. Estado. E cada ano era numa cidade determinada pela Federação Paulista. Sim. O juiz era da Federação Paulista, era uma organização tremenda. E a maior paixão você tinha que jogar bem para pegar a seleção que os cronistas faziam depois do jogo. Porque tinha o repórter, todos os jogos tinham repórter. E o repórter comentava o jogo, fazia uma análise da partida que ele foi. Eu comecei em rádio assim. Exatamente. E aí você fazia, entre os jornalistas, a seleção de cada rodada. Cada rodada. E
no fim vi qual que era a seleção do amador. Exatamente. E isso era gostoso, porque você se dedicava, você tinha que se empenhar para poder estar na seleção. Na seleção da rodada. Exatamente. Então a seleção da rodada era que todo mundo, o rádio queria ver a seleção, todo mundo, a vila, porque era um campeonato que trazia muitos torcedores, porque tinha o torcedor da Bela Vista, que era do Independente, tinha do Nacional, que era a Vila Cardia, do Fortaleza tinha, a Vila Falcão tem Fortaleza, tinha o Ordem Progresso, tinha o Falcão, tinha o da Sambra, a Sambra também tinha, e tinha muitos times. Parquinho, Redentor. Mas eu sou ainda antes do Parquinho. Antes não tinha Parquinho, né? O Parquinho veio depois, mas o Redentor, Fortaleza, Nacional, todas as empresas que comandavam. Sim. Então as empresas investiam no futebol. Empresas que patrocinavam o clube. Patrocinavam o clube. Então era um respeito muito grande. Então, jogo de domingo, tinha um aspirante que jogava das 8 às 10, depois via o time titular. E polícia nos campos, policiamento impecável, juízes muito bem treinados, e o respeito que tinha. Você estava lá jogando, era um respeito um com o outro. Era, vamos dizer, era mais técnica que força. Sim. Hoje é força, não é tanta técnica. Exatamente. Então, por quê? Foi o tempo que a criançada jogava a bola na rua descalço. E descalço, eles puseram um tênis e foi melhorando. E nós já estávamos com uma chuteira. Você vê, com 15 anos, você já tinha eu jogava no Fortaleza, no time titular. Você estreou no Fortaleza com 15 anos? 15 anos. Titular do Fortaleza? 15 no aspirante do primeiro ano, segundo ano já no titular. Com 16 anos. E de onde você veio? Da onde descobriram você? Piratininga. Não, eu sou de Piratininga. Ah, é? Daí mudamos para Bauru e, graças a Deus, eu tive... Mas quando você mudou para Bauru, você tinha quantos anos? Já tinha 11 anos. Então, mas aí você jogou em que time aqui para o Fortaleza te ver e falar, é esse? Porque tinha o time de molecada. Molecada. Né? Toda a vila tinha os timinhos de molecada. E o time amador ia lá e estava vendo o moleque jogar. Porque nós jogávamos descalço. Então, comigo até teve uma história interessante. Em frente ao Noroeste tinha o campo do Cooperativa. Sim. E estava jogando Fortaleza e Cooperativa. E eu estava jogando. Aí os times profissionais vinham de manhã, pararam o ônibus perto do campo do Noroeste, estava jogando Fortaleza e o Prudência. Prudência não. Eu não lembro o time, eu estava jogando. E parou o ônibus da Prudentina e eles ficaram assistindo o nosso jogo. A Prudentina ia jogar com o Noroeste em Bauru. Exatamente. Aí, depois eu fiquei sabendo, o Walter era o treinador, aí eles me viram jogar. Aí o cara falou, pô, chama aquele menino, chama aquele menino, vamos conversar. Vieram conversar comigo, falou, olha, nós somos a Prudentina, você está vendo? Você não quer ir para fazer um teste lá no nosso time? Eu falei, pô, com o maior carinho do mundo. Aí eles falaram, então vamos deixar um dinheiro para você, você pega o ônibus, você vai para Prudente. E eu fui, fiquei lá na Prudentina, 1 mês, pouco, 2 meses. Mas aí eu senti saudade, porque eu não tinha pai, só tinha mãe, tinha que trabalhar. Tinha que jogar, trabalhar e não podia. Mas eu fiquei lá, no Prudentina, tinha um timão, o Glauco, o Coité, tinha o capitão. Eu fiquei 1 mês e eles não queriam que eu saísse, não. Mas eu falei, pô, o salário é pequeno, eu tenho que tratar da minha mãe, como é que eu vou fazer? Não dá. Aí eu pedi para eles desculparem e voltei para Bauru. Porque você chegou lá para fazer teste, então o salário era pequeno. Era pequeno. Como é que eu ia viver? E você cuidava da família aqui? Exatamente. Então isso, você vê, até acontece quando você está no local. A Prudentina, para quem não sabe, é de Presidente Prudente. Lá tinha o Corintinha e a Prudentina. Aí acabou o Corinthians, ficou a Prudentina. Exatamente, um time forte, da divisão especial. Disputava com o Noroeste. Exatamente, estava jogando contra o Noroeste. Eu fiz jogo lá, o Walter Lisboa, fomos em Prudente jogar Noroeste e Prudentina. Exatamente. Então você vê, e quase nessa sequência, de 2 anos depois, veio o Washington. O Washington, o Washington veio o Tecão. Washington. Você vê, teve um monte de colegas de coisas que se realizaram no futebol. E começaram no Amador. Começaram no Amador. E aí você... E jogava no Fortaleza. Conta algumas histórias do Fortaleza para nós. Eu sei que o Fortaleza tem muita história e você tem.
Fortaleza, você começou no Fortaleza. Isso. Você ganhou títulos lá. Ganhei muito. Como é que foi um título aí? O principal foi, Bauru nunca teve e não vai ter, nunca mais. Porque nós fomos homenageados com 25 anos atrás. Fortaleza Nacional em 71, nós fizemos 3 partidas, tivemos 2 prorrogações, batemos 40 pênaltis e teve que programar os 2 campeões. E quem programou foi o prefeito, Franciscato, e o presidente da Federação Paulista e o presidente do Noroeste. Era o Metidieri que era o presidente da Federação. Metidieri. Ele falou, não é a maior injustiça se nós não colocarmos os 2 times campeão. Teve um jogo... O primeiro jogo foi um jogo no nosso campo, Fortaleza. Nós ganhamos de 2-1. Sim. Jogo duro. Até eu fiz o gol primeiro. Sim. Certo? Ganhamos primeiro. Aí chegamos na Bela Vista, o campo lotado. Lotado, não cabia mais gente. E era pago, hein? Não era de graça, não. Era pago. Aí o Nacional enfiou 2-0 em nós. Aí vamos pro terceiro jogo. Não, vamos pro segundo. Nesse mesmo segundo, falou, não, vamos fazer a prorrogação. Aí 15 minutos cada lado. Acabou empatado 1-1. A prorrogação também. Acabou a prorrogação. Aí falou, então vamos para pênalti. Aí fomos para pênalti. Aí nós marcamos os 5 primeiros, acertou, os outros 5 acertaram. Aí a coisa foi. Aí repete. Aí não acabava nunca? Não acabava. O presidente do Noroeste, o Amantini, e o prefeito, falou, não, vamos fazer... era o prefeito. Vamos fazer um outro jogo, porque não é justo dividir. Aí, fomos para o terceiro. Aí o terceiro trouxe até mais autoridades, as autoridades de juiz de direito, o Metidieri, o presidente da Federação Paulista, o prefeito, o Noroeste, a diretoria, atrás do campo lá foi uma lona e os negros todos lá. E onde foi o jogo? Na Bela Vista. Bela Vista, Aí começou o jogo, o Nacional fez 1-0. O Fortaleza lutou, fez 1-1. E o jogo correndo, jogo pegado. Aí acabou o primeiro tempo 1-1. Começou o segundo tempo, o Assis, um cara de fora que apitou, ele achou que era do juiz e pegou a bola com a mão, o juiz deu pênalti. Achou que o juiz tinha apitado? Exatamente. Aí o Requena tirou um jogador e falou, Marô, vai lá e bate o pênalti. Vai lá, bate o pênalti. Eu não tinha nem tocado na bola. Eu tenho que Você entrou para bater o pênalti. Eu fui lá, bati o pênalti, graças a Deus. Acertou. Eu acertei. E o goleiro era o Alaor. Nossa. O Alaor era profissional lá em Santos, no Jabaquara, um goleiraço, Deus me livre. Então, se eu erro, eu tava... Tá frito. Tá frito, porque eu gandaí no sábado. E o Requeno ficou sabendo que eu não tinha nem dormido. E faltou respeito, moleque, né? Pôs você no banco. Pôs no banco e cobrou de mim a hora que eu tive que entrar. E aí acabou, nós fizemos 2-1, o Nacional empatou no finalzinho, 2-2. Vamos para a prorrogação. Aí a prorrogação foi 1-1, empatado. Aí vamos para os pênaltis. Batemos acho que 12 pênaltis e o outro 12. Aí o prefeito e o Metidieri pediram, falou, olha... Estava o presidente da Federação Paulista aí. Ele falou assim, olha, eu acho que tem que programar os 2 campeões, porque um só é injustiça. Aí o Amantini falou, não, vamos programar os 2 e eu dou a festa. Vamos lá para minha casa agora, todo mundo, vamos festar lá na minha casa. Na casa do Cláudio? Nós moramos na Alto Purus. Os 22 jogadores. E eu, a diretoria, um monte de coisa. Naquela Alto Purus, na esquina ali, subindo. Mas tinha um salão lá na grande? Não, a casa dele era grande. E tinha a casa de baixo, então ele tinha espaço. Mas não, aí o Nacional também queria fazer, fez lá no deles e o Fortaleza fez ali. E o Nacional também, que era muito grande. A torcida dos 2 times era muito boa, organizada.
vamos dizer, são coisas que era um amador nosso, era tão organizado quanto o profissional. Isso, não, tinha aquele tempo era. Era. E jogava por amor também, né? Também. Mas conta uma história para mim aí. Como é que foi aquela que arrancaram as traves do DR e tal? Ah, isso foi... Era o Fortaleza que jogava, não era? Era, Fortaleza, mas esse foi uns 5 anos antes dessa final. Ah, dessa final. Foi uns 3 ou 4 anos antes. Você jogava já? Já jogava no titular. Então, por que arrancaram a trave? O que aconteceu? Era semifinal já de campeonato e estava na disputa o Fortaleza Nacional, o DR, acho que era o Internacional ou o Fluminense. Então, o jogo eu não sei quem é que roubou a trave, mas sumiu a trave. À noite, do DR, né? Do DR. Então, ia jogar Fortaleza e DR. E o Fluminense e o Internacional. Que tinha interesse. Então foi o Internacional ou foi o Fluminense? Não lembro se é outro time, não sei qual. Mas eu sei que estava o Fortaleza e o DR na parada. Aí... Chegou para jogar no Chegamos para jogar o aspirante, cadê a trave? Tinha um aspirante nessa época, então é por isso que é antes. Tinha um aspirante. Chegaram para jogar, não tinha trave. Daí eu falei, pô, mas... E eu não achava a trave. Daí o titular falou lá na vila, não saiu do Campo Fortaleza, para ir lá no DR. Ah, não vai ter jogo porque sumiu a trave. Sumiu a trave. Porque não botou 2 tijolos. Jogava com 2 tijolos. Aí o presidente da federação, do que o campeonato, ele chamou os 2 times, falou, olha, vamos programar outro jogo. Vamos fazer outro jogo. Então, o que acontece? Nós fomos jogar no outro domingo, jogar com o Fortaleza. O Fortaleza e o DR e os outros 2. E o DR foi lá e ainda ganhou de nós no início do jogo para ir para a final. E vocês não foram para a final? Nós não fomos para a final. Aí o DR foi. O DR acabou perdendo porque na verdade o time do DR era muito bom. Ele tirou a trave para ele não ter jogo no campo dele. Ele ganhou no campo do Fortaleza. Então no domingo ele fez o campo, mas ele tinha o DR porque ele dava um emprego. Ele dava emprego. O DR tem muito, só tinha jogadores, Cutiarone, tinha o que jogou até no Santos, lá de Piratininga, o Cocito. Cocito? Sim. Pô, Cocito jogava demais. Volante. Pô, o Ditinho Preto de Foi delegado depois. Foi delegado. O time do DR era uma seleção de profissionais. Esse Cocito, eu estou lembrando o primeiro nome. Tá vivo ainda o danado. Tá. E ele tinha um irmão dele que era mais novo, inclusive fez faculdade de educação física comigo. O Cocito também. Cocito. O mais novo deles. O mais novo joga muito bem bola. Bom também, Jogava muito. Moisés Cocito. O Moisés Cocito. Moisés jogava demais. Isso. Eu lembro que teve um jogo em Piragi, 3ª divisão, e eu jogava no juvenil do Atlético. O Atlético disputava a 3ª divisão. Sim, o ali era forte. E nós tínhamos um juvenil lá que era demais. Aí acabou o jogo nosso do juvenil, na preliminar, nós fomos para a torcida, ficamos lá. E começou o profissional. E rumou um rolo lá, rapaz, ele foi expulso no jogo. O Moisés. Aí ele saiu, veio e ficou na torcida. Eu lembro que ele estava com uma capa, não sei, depois um negócio aqui, e ficava. E provocava a torcida. A torcida falava com ele, porque ele tinha sido expulso, e ele discutindo com a torcida, rapaz. Não era mulher, ficava vendo aquilo. Esse cara é louco. E ele discutindo, tirava o sal na torcida ainda. Mas jogava a bola, hein? O irmão dele é o Sérgio, jogava muito. Sérvio. Muito bom. Esse que fez tiro de guerra comigo. Muito bom para o salão, então, era um capeta. Vixe, agora Moisés jogava. Moisés era muita bola. Só não, ele acabou não indo para time. Não, ele foi para o Santos. Foi para o Santos. Jogou com o Pelé. Mas não ligou muito. Ele chegou lá e tirou. Virou delegado, né? Virou delegado. Sim, ele estudou. Ele jogava muito. Jogava mesmo. O Santos jogou no time do Pelé. Do Pelé, na época do Pelé, junto com o Pelé. Moisés Cocito jogava muito. Hoje na seleção brasileira não tem um volante como ele. Não tem mesmo. Moisés Cocito. Jogava e muito. E chegava junto. Chegava, batia firme, E líder, gritava com o time, com o juiz, com tudo. Porque eu sempre digo, um time bom,
tem que ter um juiz experiente. Um líder. Um líder. É um capitão. Lá fora, não deixar ninguém falar com o juiz. O Requena ia falar, com o juiz falo eu, vocês vão jogar. Quem falava o Requena? O Requena. Ele não deixava ninguém. Se você fosse falar com o juiz... Capitão, ele era o que? Técnico? É técnico. Foi meu técnico 10 anos. Ele falava, vocês vieram aqui jogar bola, falar com o juiz, falo eu. Ele falava pro juiz, ó, se alguém do meu time falar, já tiro na hora. Sim. Então ninguém falava com o juiz. Certo ou errado? Mas o juiz perde, o juiz acaba fazendo tudo para não provocar uma reclamação, porque sabe que os caras não podem reclamar. Exatamente. Né? Mas ele chegava e falava, no meu time vocês vieram jogar bola. E outra, é o que eu falo, um bom treinador, ele vê o jogo e vê o grupo dele. Então, o Requena mesmo chegava e falava, nesse jogo não vai jogar fulano, você é mais lento, o ponta desse corre muito, o lateral não vai, espera um pouquinho e tal. Tira os defeitos. Ele sabia. Então, vamos dizer, ele sabia da qualidade que ele tinha, ele põe em campo o time que ele queria. Quando o adversário, ele sentia... Dependendo do adversário, ele põe um time. Começava o jogo, ele tirava 2, 3... mudava o time. Porque via que não estava dando certo. Exatamente. Então, nem falou, o treinador fica... Não, o treinador tem que tirar defeitos do time. Claro. Não precisa fazer nada mais do que olhar o jogo e ver... tem que mudar nos 15, 20 minutos do primeiro tempo, já vira, mexe. Hoje ninguém faz isso. Não faz. Porque você olha, o treinador olha o lateral... Mas é que hoje também, no futebol profissional, o técnico, quando vai escalar o time, ele já viu o time adversário jogar 10, 20 vezes. Vê na televisão. Então já sabe na televisão quais são as qualidades daquele jogador e já põe um jogador para marcar aquele jogador. Naquele tempo não tinha isso. Não. Você precisava ver na hora do jogo. Exatamente. É o que eu falo. Futebol não tem segredo, mas tem qualidade. Já deram o sinal lá também que acabou o nosso horário. Valeu. Mas parece que começou agora a entrevista. Mas porque, sabe o que Faria? Falar coisas antigas e boas é ótimo. Bom demais. Você vai voltar aqui. O Renato Zaide e o Renatinho estão tendo a ideia de fazer aí uma vez por mês, uma vez de quando em quando, uma reunião de ex-atletas, atuais jogadores, dirigentes, ex-dirigentes, ex-cronistas esportivos, um bate-papo grande aí no local. A ideia dele é muito boa, eu acho que vai dar certo e vai sair muita coisa desse bate-papo aí. E as pessoas, quem vai ganhar é o telespectador que está assistindo. Vai conhecer as feras. E sabendo histórias antigas, como ficaram sabendo. Tem muita gente que ouviu hoje aqui que roubaram a trave uma vez em Bauru e não teve o jogo, não teve a decisão, porque roubaram a trave. E a decisão saiu só depois que não acharam a trave, foi no outro campo e o time que sofreu que roubou a trave que ganhou. Acabou sendo campeão. Então. Ou não foi campeão, acho que foi campeão, foi o Fluminense. Depois do fim, mas foi para a final. Foi para a final. Foi para a final, ele queria ir para a final. Exatamente. É isso mesmo, está muito bom. Então, obrigado. Obrigado, valeu, Faria. É um prazer estar aqui do seu lado. O Márcio Marô está bem lá. Graças a Deus. São 50 anos fazendo festa. Nossa, 50 anos de festa, hein? 50 anos. 50 anos. Graças a Deus. Ali o Léo não manda nada, quem coordena tudo é você, né? Não tem empresa familiar, você tem que departamentar. Ele cuida do dinheiro e atende o cliente. E eu faço a compra. De tudo, Tudo. Quando eu ligo, quero falar com você, fala, Marô tá fazendo compra, liga, acha ele no celular dele. E aí liga, você não atende, porque você está fazendo compra. Exatamente. Mas, graças a Deus... cresceu muito, né? Cresceu muito. Marô vender comida é que nem jogar bola, tem que ter respeito. Respeito, Então... Muito obrigado. Valeu. Um grande abraço. Já fizemos um merchan também aqui, né? Um abraço a você, ao Léo, a toda a família, né? E um abraço à minha equipe aqui, viu? Bruno, um abraço para você, Fabiano que prepara tudo aí, né, Fabiano? Fica escondidinho, ninguém sabe, mas é o Fabiano que joga para nuvem, que fala aí. Exatamente. Então tá de nuvem, que vai para nuvem. Exatamente. E obrigado a você, telespectador, pelo carinho da audiência. Muito obrigado. Você que faz desse programa uma das maiores audiências do interior de São Paulo. Obrigado, um grande abraço. Valeu. Obrigado a todos que colaboraram e obrigado a um grande amigo meu que está sempre comigo, não me abandona nunca, né? Meu amigo Jesus Cristo. Um abraço e um beijo para você. Amém.